Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum e esse é o capítulo 6 do CCNA 1, versão 6, que fala sobre a camada de redes. Vamos lá? Então aqui são algumas seções, protocolos que rodam na camada de rede, falar um pouquinho sobre roteamento, que é na verdade a função principal dessa camada, né? Os roteadores, que são os dispositivos que fazem o roteamento, né? E a gente já viu lá no capítulo 2 a configuração de um switch, aqui a gente vai ver a configuração de um roteador, mas isso é mais na aula prática, né, pessoal? Vamos lá, lembrando que essas aulas são apenas teóricas. Bom, protocolos da camada de rede, tá? Lembrando que a camada de rede, no modelo ISO-OSI, é a camada de número 3, responsável pelo encapsulamento e pelo desencapsulamento da PDU chamada pacote. Tá? O elemento principal da camada de rede é o seu endereço IP, tá certo? Endereçamento IP. E a função principal da camada de rede é fazer o roteamento. Okay? Quando a gente pensa em modelo ISO-OSI, a gente tem uma variedade grande de protocolos que podem rodar na camada de rede, mas aqui no nosso curso a gente vai trabalhar com apenas dois, IP versão 4 e IP versão 6. Okay? Como ocorre o encapsulamento na camada de rede, ele vai receber um segmento da camada de transporte, e esse segmento vai ser o payload, ou seja, os dados do pacote, e esse pacote vai receber um cabeçalho. Não tem trailer como tem o quadro, tá? Apenas o cabeçalho, ok? E esse cabeçalho vai adicionar umas que a gente chama de meta-informações ao pacote, ok? Muito bem. Algumas características do protocolo IP, tanto IPv4 quanto IPv6, né? 3 características importantes. Isso que ele diz que é sem conexão, né? Na verdade, é que é comparando com a camada de cima. A camada de transporte tem conexão, tá certo? Principalmente o protocolo, especialmente o protocolo TCP, né? O que ele faz? Ele estabelece uma sessão antes de produzir a transmissão de dados. O IP não tem isso. O IP vai transmitindo direto os dados. Ele deixa esta responsabilidade para as camadas de cima. Tudo bem? E além dessa questão de não ter conexão, também tem um melhor esforço e também tem o fato do IP ser independente de mídia. Vamos dar uma olhada em detalhes em cada um deles, né? Aqui ele fala da questão de não ter conexão, comparando com o correio. Entrega de melhor esforço. Tá? O que significa isso? O IP ele é considerado um protocolo não confiável, ou seja, os dados que saem da origem, eles não têm garantia alguma que vão chegar ao seu destino. Aliás, pode até não ter nem destino. Ele pode percorrer esse caminho todo aqui sem ter destino. Então ele vai pelo melhor esforço. Independente do meio físico, ele está aí comparando já com a camada de baixo. A camada de baixo, a camada de enlace, ela sim depende do meio físico. Então, se eu tenho Ethernet de cobre, se eu tenho serial, fibra ótica, etc., o quadro que eu produzo vai ser diferente dependendo do meio físico. Já o IP não. O cabeçalho IP é igualzinho. Ele não está nem aí para o que acontece lá embaixo. Dá para entender que o IP, assim, essa camada de rede, ela é meio, assim, trabalha sem se importar muito com as coisas, né? E aqui, gente, é o cabeçalho do IPv4, né, em forma diagramática. O que é isso? Bom, só para explicar um pouquinho como é que é esse diagrama, na verdade, o cabeçalho IPv4 ele tem 20 bytes. Tá? Eu poderia representar esses 20 bytes numa tira, dizendo byte 1, byte 2, byte 3, byte 4, até byte 20, certo? Mas ficaria um negócio muito grande. Para evitar isso,
O pessoal inventou esse tipo de desenho aqui, bastante inteligente, né? Em que ele põe, ó, em camadas aqui, tá vendo? Então, por exemplo, essa camada aqui, a versão até tamanho total, tem 4 bytes. Já isso aqui, ó, tem mais 4. Isso aqui mais 4. Isso aqui mais 4, isso aqui mais 4. Totalizando 20 bytes. Então vai de 4 em 4. Em vez de ser uma tira direto, vai quebrando, entendeu? Só para explicar o que é esse desenho aqui, que às vezes os alunos se confundem. Tá? Bom, vamos explicar. Dá para ver que o cabeçalho do IPv4 ele tem vários campos, né? Vou explicar alguns deles aqui, os que estão coloridinhos, não os cinzas, tá? Bom, primeiro começa com a versão, se é IPv4, se é IPv6. Depois a gente tem aqui, ó, serviços diferenciados. Isso tem a ver com o que a gente chama de qualidade de serviço. Então a gente pode dizer que um pacote ele vai ser mais prioritário ou menos prioritário dependendo dos valores que estão nesse cabeçalho, nessa parte do cabeçalho aqui. Por exemplo, eu posso, se o pacote é de VoIP, se é de voz sobre IP, eu posso colocar uma numeração aqui dizendo que, olha, esse é prioritário. E quando o roteador receber ele, vai dar prioridade a ele se tiver uma fila, tá, de qualidade de serviço. Então, mais ou menos isso. O vida útil, o TTL, é bastante legal. Tá? O TTL é um valor numérico que a cada roteador que passa, ele decrementa de uma unidade. E quando chega a zero, o roteador descarta esse pacote. Tá? Então, a vida útil, esse campo vida útil é fundamental para evitar que os pacotes fiquem vagando na rede indefinidamente. Porque à medida que ele, se tiver um loop, por exemplo, à medida que ele atravessa os roteadores, ele vai decrementando, decrementando, uma hora vai chegar a zero e ele vai ser descartado. Esse elemento aqui do cabeçalho chamado protocolo é o protocolo da camada superior. Por exemplo, para TCP tem um número, para UDP tem outro número, para RDP tem outro número. Então é o protocolo da camada superior. Tá certo? Endereço de origem, endereço de destino, não precisa nem explicar o que é, são os endereços IP. Tá? Uma demonstraçãozinha usando o Orixá, que a gente vai fazer isso na prática. Tá? Muito bem. Finalizando aí essa conversa sobre IPv4, vamos falar um pouquinho sobre agora IPv6. Tá? Antes de falar sobre IPv6, a gente tem que saber o que motivou a elaboração de um novo protocolo para a camada de transporte, para a camada de rede. Tá? Uma das principais motivações foi para enfrentar a escassez de endereços IP versão 4. Gente, o endereço IP versão 4 tem 32 bits. Tá certo? Esses 32 bits, eles vão dar para a gente mais ou menos 4 bilhões de endereços. Ocorre que hoje em dia a gente tem muito mais de 4 bilhões de endereços de coisas conectadas na internet. Tá certo? Logo, o endereço IPv4 acabou. Tá? Então, para enfrentar esse problema, foi feito um puxadinho, entre aspas, que é o NAT, que é a tradução de endereços, que permite você repetir endereços nas diversas redes locais. Mas na hora de trafegar na internet, os endereços têm ainda que ser únicos. Tá? Ocorre que esse puxadinho já não está dando mais conta. Tá certo? Então você tem o NAT do NAT já acontecendo, está uma confusão danada. Tá certo? Então, para acabar com esse problema, surgiu aí o IPv6. O IPv6 ele tem 128 bits. Tá? Então, em vez de 4 bilhões, aí a gente tem na casa de 1 decilhão de endereços. É muito endereço. Tá certo? Foi feito um cálculo aí que se para cada grão de areia da face da Terra fosse dado o endereço IP, ainda sobraria endereço IPv6. Tá? Tá muito endereço. Ok? E aí, como já foi fazer um novo endereçamento, um novo protocolo, IPv6 aproveitaram para consertar alguns probleminhas que tinha em IPv4. Então foram adicionadas novas capacidades aí para o IPv6. Tá? Uma dessas grandes avanços foi que o cabeçalho IPv6 ficou mais simples. Tá? Em vez de um monte de campos aqui, só alguns campos. Né? E a gente tem aqui, mudou de nome, mas muita coisa continuou a mesma coisa. Por exemplo, versão é versão, IPv4 ou IPv6. Esse que chamava tipo de serviço agora chama classe de tráfego, mas é com o mesmo objetivo para fazer qualidade de serviço. Esse troço aqui, ó, rótulo de fluxo, é uma novidade no IPv6.
tá certo? É o que permite, inclusive, os roteadores identificarem grupamentos de pacotes IPv6 que correspondem a uma mesma comunicação. Isso é importante para que o roteamento seja feito de forma mais eficiente. Por exemplo, eu posso chegar e chega um monte de pacotes. Se eu sei que eles são do mesmo grupo, eu posso enviar esse grupo por uma mesma rota, sempre. Tá certo? Para que eles cheguem em ordem no destino, por exemplo. Então, isso pode ser esse rótulo de fluxo pode ser um avanço. Mas está fora do escopo do CCNA explicar como funciona o rótulo de fluxo. Tá bom? Aqui a gente tem aqui a vida útil, que é a mesma coisa que limite de saltos. A gente tem o próximo cabeçalho, que é a mesma coisa que protocolo, tá certo? E o tamanho da carga é o tamanho do payload, é o tamanho do que ele está carregando ali dentro, tá certo? Aqui tem uma coisa parecida, que é o tamanho total do pacote. E aqui é só o tamanho da carga, do que ele está carregando, sem o cabeçalho. Aqui o tamanho total é com o cabeçalho, tá? Então aqui é o tamanho total, somando o cabeçalho, e aqui é o tamanho só da carga. Como o cabeçalho aqui tem praticamente um tamanho fixo, fica mais fácil. E, evidentemente, os endereços de origem e destino, que são boljudões, porque esses aqui são 128 bits, aqui são apenas 32. Tudo bem? Beleza. Algumas vantagens do IPv6 é esse encapsulamento simplificado, com menos campos, né? Arquitetura de rede hierárquica você vai poder fazer, não tem necessidade do NAT, e tem uma configuração automática de endereço já acontecendo na camada de rede. Tá? Beleza, aí está explicando cada um dos elementos aí do cabeçalho, tudo bem. Né? Um vídeo mostrando o Wireshark. Ok, vamos agora para o 6.2, que é roteamento. Tá? O que é o roteamento, gente? O roteamento é você conseguir transportar informações de uma rede para outra. Essa é a função do roteador. Tá? Muitas vezes os roteadores trabalham em conjunto para estabelecer uma rota para o pacote. Tá certo? Então, o roteamento basicamente consiste em, dentre diversos caminhos possíveis, escolher um que seja o melhor naquele momento para o pacote trafegar. Tá? Costumo fazer um paralelo, né, com as rotas de carro ou de ônibus. Né? Quando você está no carro, você vai de uma origem a um destino, você pode ir por vários caminhos. Você vai escolher, normalmente, o caminho mais curto, ou então o que está menos congestionado, ou então aquele que tem a paisagem mais bonita. Né? O fato é que você escolhe uma rota. Tá? Ou se você ligar o Google Maps ou um outro GPS, é ele que vai escolher a rota para você. Isso é fazer roteamento. Tá claro? Bom, visto isso, tá? A gente tem, aqui ele coloca 3 tipos de destinos possíveis para um pacote. O primeiro destino é para o próprio dispositivo que gerou o pacote. Isso é mais para testar, para ver se a pilha de protocolos está funcionando beleza. Então você, por exemplo, faz, digamos, um ping para o endereço 127.0.0.1, que é o endereço localhost. Então ele vai mandar um ping dele para ele mesmo. Tá? Esse é um destino possível. Tá? Outro destino possível é uma máquina que esteja na mesma rede, ou seja, em que o dispositivo intermediário que está entre um e outro é um switch. Tá? E tem o acesso a um host remoto, no caso, atravessou o roteador, é host remoto. Então são 3 destinos possíveis. Tá? Muito bem. Quando eu tenho uma rede remota, tá? Normalmente numa rede pequena tem o que a gente chama de roteador, que é o gateway padrão. Tá? Então, quando eu quero me comunicar com uma rede remota, eu mando um pacote para esse roteador, que é o roteador de borda, que vai ser o que está com o endereço IP dele, que é o gateway padrão, vai estar configurado nas máquinas que estão na rede. A gente vai ver na prática também. Ali o gateway padrão, né? Então você tem que, esse PC, por exemplo, para poder se comunicar com redes remotas, ele tem que conhecer qual é o endereço IP do roteador de borda. Ou seja,
ele vai colocar essa informação ali na sua pilha de protocolos. Tabela de roteamento de um PC, por exemplo, que a gente consegue com esse netstat-r, né? A tabela de roteamento de um PC, na verdade, ela diz para onde que ela vai encaminhar um pacote cujo endereço de destino está aqui. Por exemplo, se um pacote recebido pela essa máquina tiver endereço de destino 127.0.0.1, por exemplo, ele vai jogar para ela mesma. Tá? Se for 192.168, vai jogar para cá, e assim por diante. E se for outro, esse 0000 significa outro que não está na tabela, vai jogar para o roteador padrão. Ok? Então, esse é o que a tabela de roteamento mostra. Aqui, ó. Vamos pensar agora, já vimos o PC, vamos pensar agora no roteador. Olhando essa topologia, ó. Esse roteador ele tem 3 redes diretamente conectadas a ele. Essa rede que vai para a rede 192.168.10, essa rede aqui que vai 192.168.11 e essa rede aqui que é 209.165.200.224. Tá? Então esse cara tem 3 redes diretamente conectadas, esse aqui também tem 3 redes diretamente conectadas. Pessoal, as redes diretamente conectadas já entram automaticamente na tabela de roteamento do roteador. Não preciso configurar nada. No entanto, se por acaso esse roteador receber um pacote cujo destino é uma rede remota, aí eu vou ter que ensinar a ele a chegar lá. Eu posso fazer isso manualmente, através das rotas estáticas, ou ele pode fazer isso dinamicamente aprendendo do R2. Eles podem conversar entre si por meio de o que a gente chama de protocolo de roteamento. Tá certo? O fato é que, para redes diretamente conectadas, ou seja, se eu quero um pacote vindo daqui para cá, eu não preciso fazer nada, ele vai saber rotear. Agora, para redes remotas, eu tenho que ensinar para ele como é que ele chega lá. No caso, indo pelo R2. Ok? Para a gente exibir uma tabela de roteamento num roteador, o comando é show IP route. Tá? E a gente tem uma coisa parecida do que a gente tem lá no PC, né? O endereço de destino e por onde ele tem que sair, por onde ele tem que ir para alcançar esse destino. Beleza? Um vídeo com a demonstração. Né? Olha lá que eu estava falando para vocês, as entradas. Né? A gente tem alguns tipos de entradas. Por exemplo, uma rede diretamente conectada, ele entra com um Czinho no início, tá vendo? Para dizer que é diretamente conectado. Né? E dá o endereço de rede. Né? E dá a interface aonde que está conectado esse cara. A partir do iOS versão 15, tá? Sempre com uma rede diretamente conectada, acompanha também uma outra rota, que é rota link local, tá? Que identifica a placa de rede. Okay. Essa, gente, já é uma entrada que ele aprendeu dinamicamente, tá? Esse D aqui significa que o protocolo de roteamento é o EIGRP, tá? E endereço de destino. Aqui tem uma métrica que eu já vou explicar para vocês o que é. E está dizendo qual é o próximo salto que ele tem que ter para alcançar isso aí, há quanto tempo ele aprendeu isso e por qual interface ele vai ter que sair. Ali, ó, por onde ele tem que ir, onde aparece na tabela de roteamento. Né? Tem uma demonstraçãozinha de vídeo, mas a gente vai fazer isso na aula. Né? E a gente vai aprender muito mais sobre isso ao longo do curso, tá, gente? Bom, falando dos roteadores, né, aqui é um pouquinho menos denso esse assunto, é tranquilo, né? Existem vários tipos de roteadores dependendo da aplicação, tá? Tem o roteador que a gente chama de filial, roteador de WAN, roteador provedor de serviço. Esse é o menor de todos, que é o que a gente trabalha no laboratório. E o de WAN já é grande, tá? E o de provedor de serviço já é enorme, ok?
Então, são as várias linhas da Cisco de roteador. Tá? O roteador tem um sistema operacional, tem uma CPU. O roteador, gente, é um computador. Tá? E aqui, e como todo computador, o roteador tem memórias, vários tipos de memória. Né? Tem a memória RAM, não precisa nem dizer o que ela é, uma memória volátil, desligou, já era, tá certo? E ela armazena o quê? O sistema operacional. Nos roteadores e switches, gente, o sistema operacional roda na RAM, não roda no disco rígido. Tá? Tem também o quê? Tabela de roteamento e outras tabelas. A configuração ativa que está no momento. Tá? E os buffers diretos. Na memória chamada NVRAM, a memória não volátil. Tá? E guarda os arquivos de configurações salvos. Então, por exemplo, você salva a configuração aqui. A memória flash, ela guarda, é uma memória não volátil, é como se fosse o HD do roteador, né? E dentro dela pode guardar qualquer arquivo. Entre eles, o mais importante é o arquivo de sistema operacional, só que na forma compactada. Tá? E a memória ROM, não precisa nem dizer, onde está lá o POST, né? O Power On Self Test e outras questões mais. Tá? Beleza. Aqui está mostrando as várias partes de um roteador por dentro, as portas de um roteador. As mais importantes, gente, porta Ethernet e porta de console. Porta de console é usada para a gente conectar e configurar. A gente vai ver isso mais na aula prática. Tá? Expansões, mesmo os roteadores mais simples, que são de filial, permitem expansões. Tá? Que são plaquinhas que você encaixa. É uma plaquinha, por exemplo, serial, uma plaquinha de modem, uma plaquinha de ADSL, ou então uma plaquinha de switch. Tá? Você pode encaixar aí. É um módulo, né? Um packet tracer para fazer essas conexões. Processo de boot do roteador. Né? Durante o boot, o roteador pega a imagem OS que está lá guardada na flash compactada e descompacta esse OS para rodar em RAM. Após isso, é lido o arquivo de configuração que está na NVRAM, jogado para a memória RAM também, e aí o roteador está com o sistema operacional e com as devidas configurações do sistema operacional. Olha as etapas de boot do roteador, gente. Primeira coisa que ele faz é fazer o Power On Self Test. Isso é um programa que mora na ROM. Depois, ele carrega o Bootstrap, que é um programa que também mora na ROM. Daí, esse sistema operacional pode vir tanto da memória flash quanto de um servidor, ou seja, pela rede. Carrega aqui. E depois, finalmente, ele vai carregar a configuração atual na NVRAM, jogar para a memória. Ou essa configuração pode vir da NVRAM, pode vir de um servidor de TFTP, ou pode vir do próprio console e o administrador digitando. Tá? Beleza, mais um vídeo. Repara que isso é recheado de vídeos, né, pessoal? Aqui está a telinha. Show version, comando que a gente vai usar muito. Né? Um laboratóriozinho, também vamos fazer na aula prática. Né? Bom, vou falar aqui bem en passant, né, de como configura um roteador da Cisco, porque ele é muito parecido com o switch. Tá certo? Então, se a gente aprendeu bem o capítulo 2, isso aqui vai ser moleza. Né? Olha os comandos aí, ó, para a gente colocar senha, para a gente colocar hostname, exatamente como a gente fazia no switch, né? Vai ser igual no roteador. Packet tracer sobre isso. Uma coisa diferente do roteador é o seguinte, do switch é o seguinte, no switch a gente configurava endereço IP daquela SVI, Switch Virtual Interface. Aqui a gente vai direto na porta, tá? Nas portas, configurar o endereço IP das portas. Tá? Tem o comando show IP_br, para ver como é que estão as configurações, tudo isso a gente vai ver na parte prática. Né? O comando ping, né? A gente pode pingar o host remoto e um host local.
né? Packet Tracer é uma rede. Solução de problemas, Packet Tracer. E aí a gente termina este capítulo. Muito obrigado, até a próxima aula.